Olá pessoal, eu sou Marcos Lima e estou aqui mais uma vez para compartilhar com vocês mais um pouco da Palavra de Deus. Eu quero antes ler um versículo na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 5, ou melhor, capítulo 6, versículo 7, que diz assim: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Eu vou repetir, para que você entenda melhor. A palavra de Deus diz assim: não erreis, não erreis. Deus não se deixa zombar, pois tudo que o homem plantar, isto também ele vai colher. E esse episódio que aconteceu ali na França não me deixa surpreso, eu não me escandalizo com isso. Por quê? Porque eu conheço a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela nos mostra tudo o que vai acontecer. Isso que aconteceu é nada em relação ao que está para acontecer. E se uma pessoa fica escandalizada com aquilo, uma pessoa no meio evangélico, fica escandalizada com aquilo que aconteceu, é necessário buscar mais o conhecimento da palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que os últimos dias serão dias trabalhosos. A palavra de Deus diz que os últimos dias serão dias difíceis. Eu tenho dito para muita gente, eu prego o evangelho todos os dias, e eu tenho dito para as pessoas que a tendência é apertar mais o cerco. Não há melhoras neste mundo. Não é pessimismo, é realismo, é a Bíblia que nos mostra. A tendência é estreitar mais, é tornar mais difícil para aquele que quer servir a Cristo. Eu digo mais, meu prezado irmão, não fique surpreso com o que eu vou dizer. Logo, logo nós estaremos sendo proibidos de pregar o Evangelho aqui no Brasil, porque isso já está acontecendo em grande parte do mundo. E ali na França, como muita gente não sabe, muitas igrejas fecharam e se tornaram boates. Transformaram igrejas em boates. Isto que aconteceu agora, no início, na abertura dos Jogos Olímpicos, isto é nada em relação ao que vai acontecer, porque é bíblico. E quanto à atitude daquelas pessoas, o intento deles era zombar de Deus. Mas eles não conseguem. A Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Eles receberão com certeza a resposta de Deus sobre esta atitude, sobre aquilo. Muitas vezes eles agem daquela forma sem saber quem está por trás de tudo isso, que é Satanás. O que nós temos que fazer, meu prezado? Nós que somos cristãos, é nos chegarmos mais a Jesus Cristo, santificarmos mais as nossas vidas, cada dia nos afastarmos mais daquilo que não agrada a Deus e orar por esses países onde o Evangelho não chega mais. O próprio Jesus, ele diz que aquele que não crê já está condenado. Então, toda atitude humana tem uma resposta, tem uma consequência. E a palavra de Deus diz que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. É a Bíblia que diz. Nós temos visto aí resultados trágicos de pessoas que zombaram de Cristo, zombaram de Deus, zombaram das coisas sagradas. Vimos isso numa escola de samba aí há uns anos atrás, quando uma pessoa vestida de Satanás e outra vestida de um suposto Cristo
fizeram uma cena ali, o que estava vestido de Satanás, maltratando aquele que estava vestido de Cristo. Mas tudo isso aí para Deus é lixo. Tudo isso tem uma resposta do alto. O que nós devemos fazer é orarmos por essas pessoas, orarmos por esses países onde o Evangelho não entra mais, onde o nome de Jesus Cristo já não tem mais lugar. Então, meus prezados, eu quero dizer uma coisa. Eu tenho visto, eu tenho presenciado coisas que a gente nunca imaginou presenciar. Nós temos visto a abominação não só fora da igreja, mas cometida por pessoas que se dizem líderes, pessoas que se dizem cristãos. Isso tem que acontecer, é mistério que aconteça, está na Bíblia. Então por que vou me escandalizar? Não, eu tenho que me preparar, eu tenho que preparar a minha vida, eu tenho que tirar da minha vida tudo que não agrada ao Senhor, eu tenho que me aproximar mais de Deus. Jesus diz, quando virdes essas coisas acontecer, o final está perto, está próximo. Eu tenho dito todos os dias eu tenho dito para as pessoas, daqui a pouco ouvir-se-á no mundo inteiro gritaria de pessoas correndo para um lado e para outro, clamando pelo desaparecimento de seus entes queridos, é o arrebatamento da igreja, é a vinda de Cristo, já está próxima. Eu tenho dito isso todos os dias para várias pessoas. Então o que nós temos que fazer é nos prepararmos. E eu quero dizer a você, logo mais, aqui no Brasil, nós seremos impedidos de pregarmos o Evangelho de Jesus Cristo. Não vai demorar muito tempo, porque o Brasil é um dos poucos países onde temos ainda a liberdade de pregar o Evangelho. Mas logo, logo, nós seremos impedidos de pregar a palavra de Deus. E o que está para acontecer antes da vinda de Cristo, vai acontecer coisas que muitos cristãos não vão suportar. Muitos vão ficar pelo meio do caminho. Então nós temos que nos prepararmos. Isso que aconteceu na França, nós não podemos perder tempo, ficar comentando a respeito disso. Nós temos que orar por aquele país onde o pecado está dominando, onde o Evangelho não está entrando mais como outros países. Nós temos que interceder por esse povo. E a resposta sobre cada atitude, ela vem do alto. Nada vai passar desapercebido, nada vai ficar impune diante de Deus, porque a justiça de Deus é a justiça perfeita. A justiça de Deus não é a justiça humana, que é imperfeita, é corrupta muitas vezes. Mas a justiça de Deus não tarda e nem falha. Ela vem no tempo certo, no tempo perfeito, que é o tempo do Senhor. Então, o que eu tenho que dizer a vocês, seja cristão ou não seja cristão, o que vai acontecer, o que está para acontecer no mundo e também no nosso país, no Brasil, é algo que muitas pessoas não vão suportar. Guarde esta palavra, guarde esta mensagem. Irá acontecer no Brasil algo que muitos não irão suportar. E aqueles que se dizem cristãos, mas não estão em plena comunhão com o Senhor Jesus, esses irão ficar no meio do caminho. Então esta palavra é um alerta. É um alerta. Se você tem levado uma vida de oração, ore mais. Se você está empenhado na obra de Deus,
se empenhe mais. Vamos pregar o Evangelho para essas pessoas. Vamos falar de Jesus para as pessoas. Vamos deixar de nos preocuparmos com coisas tão minúsculas, coisas tão insignificantes nesta terra. E vamos nos dar mais, mergulhar mais no Evangelho de Jesus Cristo, porque o nosso Deus, Ele tem algo para nos oferecer que todo o ouro do mundo não pode comprar, todo o dinheiro do mundo não pode comprar. Então vamos nos santificar, porque a palavra de Deus, ela diz que a salvação adquire-se pelo processo da santificação. Que Deus abençoe a França, que Deus abençoe os países, Deus abençoe o Brasil, que a nossa vida seja cada dia mais entregue plenamente nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o nosso ser seja totalmente dominado por Ele. Que Deus abençoe.